se você tem medo de botar X no seu navegador ao lado de alguém, esse vídeo é para você. Pornografia não é algo inofensivo, na verdade, há uma epidemia silenciosa de pessoas que perdem o prazer no mundo real e nas relações reais por conta de se afundar, arrancar o seu cérebro e jogar numa banheira de hiperestimulação no mundo da pornografia digital. Pelo menos é o que a gente vê nas clínicas de psicologia e quando a gente conversa com profissionais, as pessoas cada vez mais, felizmente, têm quebrado o tabu e trazem essa questão para o universo da consulta. É claro que isso deve ter tido um aumento, e eu não tenho dados aqui para mostrar, até porque é muito difícil fazer esse tipo de pesquisa, porque as pessoas têm dificuldade em falar que tem problema com pornografia quando um entrevistador chega para elas, mesmo que seja uma entrevista anônima. Mas o que a gente percebe empiricamente, tateando, e eu tenho uma clínica com 90 profissionais da psicologia, 3 mil pacientes ativos, e há uma discussão frequente sobre como manejar esses casos, então é uma coisa que tem surgido. Muito provavelmente esse aumento é decorrente da hipersexualização no mundo da internet. Hoje a gente vê rolando o feed do Instagram, é que os likes eles são puxados quando há um corpo muito belo sendo exibido na tela, né? E o belo aqui, claro, não estou fazendo referência ao cantor, porque caso contrário eu estaria sendo hipócrita, porque de belo não há nada naquela feição, mas sim aos corpos de fato belo e os rostos belos. Isso faz com que a pessoa que assistiu aquele conteúdo automaticamente ligue umas chavezinhas ali no cérebro que relaciona com aquele impulso sexual e faça a pessoa virar você e não consegue botar o X no seu navegador, porque caso contrário vai vir um monte de sugestões, as quais não é muito bom que a sua avó veja, né? Na verdade, o Elon Musk é um grande benfeitor para a humanidade, porque pode ser que o histórico de pesquisa da pessoa leve para o X e não para o outro X, né? Para o outro X que tem vídeos. Então, parabéns aí, Elon Musk, você deve ter, sem saber, feito uma grande contribuição para as pessoas que colocaram X ao lado dos seus familiares e apareceu a primeira recomendação, o X, e não o Xvideos. Mas fato é que se você tem algum problema e você sente aí na sua vida que tem perdido um pouco o interesse nas relações sexuais reais, fora do universo, né, que você se estimula na internet, isso tem um sentido. Na verdade, você está submetendo o seu cérebro a prazeres tão grandes, com vídeos, com atrizes e atores, que faz com que o mundo real perca um pouco o interesse com algo parecido com aquele universo onde você tem uma série de estímulos dentro de um jogo online, por exemplo. Sei lá, num jogo online você é um grande bruxo, um grande cavaleiro, respeitado no seu clã, respeitado na sua tribo. E no mundo real você é uma pessoa que sofre bullying, que tem dificuldade de interagir com as pessoas, que ninguém te olha. É claro que vai ter uma inclinação maior para você viver no mundo da internet, ou mesmo um desestímulo para você viver no mundo real. Embora muitas vezes ocorre o inverso, tá? A pessoa acaba desenvolvendo repertório no jogo online e depois utilizando no mundo real. Esse seria o uso adequado dessas interações digitais. Mas infelizmente a arquitetura daquilo às vezes faz a gente se perder lá dentro e ter um desinteresse pelo mundo real, e é o que acontece muitas vezes em quem consome pornografia. A pessoa joga o cérebro dela num contexto de tanto estímulo que o parceiro ou a parceira acaba ficando desinteressante. E isso é um problema, porque quando você começa a setar o nível de recompensa naquele tipo de estímulo e o mundo real é totalmente diferente, você acaba tendo interações com pessoas que são pessoas caras para você, que são pessoas que você ama, são pessoas que você gosta, essas interações ficam mais pobres, fazendo com que isso gere problemas de relacionamento, e aí sim começa a ter uma repercussão muito negativa na sua vida, porque o que a gente sabe hoje é que os relacionamentos amorosos, né, ter um marido, uma esposa, etc., a longo prazo, é uma das coisas que vai te proteger bastante de problemas psiquiátricos no futuro, ou vai aumentar o seu bem-estar subjetivo, né? É uma coisa muito positiva a gente nutrir bons relacionamentos, e quando a gente eleva a nossa exigência sexual a um nível tão agressivo quanto aqueles mostrados dentro das pornografias, essa nossa relação no mundo real acaba ficando empobrecida e por conta disso gerando atritos que vão culminar no surgimento de fatores não tão interessantes para a sua saúde
mental. Se você, claro, tem problemas, se você se identificou aqui e de fato sente que tem um problema com a pornografia, a primeira sugestão, claro, é você procurar ajuda profissional. Os profissionais da psicologia são treinados para te ajudar nesse problema e pelo menos aqueles que atuam em áreas cientificamente validadas conseguem te auxiliar com essa questão. Mas caso você seja parte da população, que é enorme, infelizmente, que não tem condições de procurar esse profissional, vou te dar algumas dicas aqui para você tentar manejar essa situação. A primeira delas é você ir reduzindo aos poucos os seus estímulos. Então é interessante que você faça ali uma pequena agenda, uma agenda no sentido de guiar o seu comportamento para aquele lado, né? Você ter uma agenda na sua vida que vai pautar a sua vida de que, eu quero resolver esse problema. Dentro dessa agenda, um primeiro, talvez, estratégia que você possa fazer se não tem condições de procurar ajuda, é reduzir a tua exposição ao estímulo. Então, aos pouquinhos, você tente assistir menos, segurar, talvez reduzir o quão agressivo está sendo a exposição, né? Sei lá, 5 mulheres e um cara, tenta ver alguma coisa um pouco mais real e não tão teatral, porque pode ser que isso já comece a calibrar um pouquinho o seu cérebro e, sei lá, expor você a uma coisa menos agressiva e, paulatinamente você acaba indo reduzindo e, se tudo der certo, reconquistando o interesse e o prazer nas pessoas do mundo real. O segundo ponto é você conversar com as pessoas, né? Buscar assistência. Se você não tem condições de ir para um profissional da psicologia, da psiquiatria, fale com o seu parceiro, fale com sua parceira, fala, acho que tem uma questão aqui. Se você acha, óbvio, que essa pessoa tem maturidade para entender e não vai fazer um escândalo e terminar, etc. Acho que é interessante você conseguir conversar com essa pessoa e tentar expor essa fragilidade, na verdade, que você tem, que é uma fragilidade que precisa de ser tratada e precisa desse ajuda, precisa desse amparo. E talvez o próximo passo é você assinar o reservatório de dopamina. Por quê? Porque lá tem uma série de aulas minhas mais aprofundadas sobre como funciona o mecanismo de um vício, sobre como você conseguir exercer a sua racionalização, tentar racionalizar mais frente a um determinado ato impulsivo. E também a gente tem um módulo inteiro sobre sexualidade, que inclusive aborda aspectos envolvendo pornografia, porque no final do dia esse problema é um problema do universo da sexualidade. E entender mais sobre esse assunto é como uma profissional da psicologia, esse módulo. Então a professora pode te ajudar a compreender mais esse universo da sexualidade e isso te dá estratégias de você conseguir manejar. Para você saber mais, basta clicar aqui no link da descrição, baixar o nosso aplicativo, procura lá na Apple Store, ou seja lá a loja de aplicativo que você utiliza, e você busca lá por reservatório de dopamina, baixa o aplicativo, faça o cadastro e procure na lupa dentro do aplicativo sobre aulas envolvendo racionalização, vício e o módulo de sexualidade para você entender mais sobre o seu universo e não deixar que o seu comportamento vá no automático para esse lado e que o mundo real acabe perdendo o interesse para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo porque o pessoal me cobra bastante e você precisa dar o seu like aí, é de graça para você e assim você reforça o meu comportamento de continuar gravando, porque se os vídeos não tiverem like, eu vou parar de gravar e a gente vai abandonar o canal. Então deixa o like aqui se você quer assistir mais vídeos como esse, vídeos informativos para você ter substrato aí e tomar melhores decisões.